Aleluia, glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, estamos dando início ao culto da Igreja Batista Betel, e eu peço que o Senhor esteja abençoando a sua vida poderosamente no nome de Jesus Cristo. E louvamos a Deus pelas suas misericórdias, pelas suas infinitas bênçãos que Ele tem nos dado no nome de Jesus Cristo. E nessa hora vamos estar assim, orando, no nome de Jesus Cristo, para que Deus possa abençoar a sua vida, possa estar abençoando a nossa vida no nome de Jesus. Que prazer, nós estarmos levando a palavra do Senhor até você e sermos abençoados por esta rica palavra, que daqui a pouquinho será ministrada pelo servo do Senhor, o pastor Elias, em nome de Jesus. A nossa irmã Eve vai estar orando a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a você que está nos acompanhando com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e peço a você que feche seus olhos e ore junto comigo. Maravilhoso eterno Deus, a Ti pertence, meu Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te damos graças, meu Senhor, por mais um dia que o Senhor nos proporcionou, meu Pai, pelos livramentos que o Senhor nos dá, meu Senhor Jesus, pelo Senhor não desistir de nós, meu Pai, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, meu Pai. Senhor Deus, eu peço a Ti, meu Senhor Jesus, que visite a casa, Deus, dessa irmã que está nos acompanhando, meu Senhor Jesus. Que visite, meu Deus, cada familiar deles, meu Pai. Que esteja, meu Deus, fazendo a Tua obra na vida deles, meu Senhor. Peço a Ti também, meu Senhor Jesus, que abençoe este culto, ó Pai, que é para Ti, Senhor. Que o Senhor receba, meu Deus, as nossas orações, meu Senhor Jesus, os louvores, ó Pai. E que a palavra, meu Deus, possa tocar no coração, meu Deus, de todos aqueles que estão ouvindo, meu Senhor Jesus. Abençoa o Teu servo, ó Deus, para que ele venha falar de Ti, ó Pai. E que nós, meu Deus, possamos encher os nossos corações com o Teu Espírito Santo. Amém. Graça e paz, irmãos, boa noite a todos que nos acompanham. E aos irmãos que estão com as Bíblias, eu peço que abram no Salmo 139 e acompanhem comigo, do versículo 1 até o versículo 12. Deus, onisciente e onipotente, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me assentarei, Tu, do Teu Espírito Santo? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, confeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Amém. Graças e paz, amados irmãos e irmãs. Nesse momento estaremos louvando ao Senhor. Pedi minha esposa que me ajude aqui no louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar louvando o hino 410 do nosso cantor cristão. Felicidade no serviço. E eu peço a você que possa estar nos acompanhando em nome do Senhor Jesus Cristo. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado.
salvação, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quanto tenho no serviço, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Nessa noite nós estaremos adorando ao Senhor através da sua palavra, aprendendo mais do nosso Deus. Pois, amados irmãos, sendo bem franco e realista, uma das coisas mais difícil, vou dizer assim, uma das coisas mais difíceis que existem hoje são cristãos que têm interesse pelo conhecimento da palavra de Deus. Muitas pessoas vão às igrejas interessadas mais no louvor. Outras pessoas vão às igrejas interessadas simplesmente nas revelações, nos sonhos, etc., respeitando todas as igrejas, denominações. Algumas pessoas vão à igreja interessadas numa palavra que venha servir de consolo para a situação e o momento que ela está passando, não é? E às vezes a maioria não vai à igreja querendo ouvir a palavra de Deus, querendo conhecer a Bíblia Sagrada, querendo se desprender do seu entendimento, compreensão e se deleitar na graça do Senhor. Enquanto antigamente muitas pessoas morreram por não ter uma Bíblia na mão, por não, um exemplo, seguir a Deus somente pela fé. Um exemplo, ou vocês acham que a maioria dos apóstolos, quando morreram, eles tinham o Novo Testamento? Dificilmente as pessoas tinham o Antigo Testamento, pois era a Torá. O Antigo Testamento era composto de livros, além da Torá, que eles liam apenas nas sinagogas e nos templos. E tinham pessoas específicas, tinha que ser um sacerdote, tinha que ser descendente da tribo de Levi, etc. Não era qualquer pessoa que poderia pegar
a Torá, o livro sagrado, e ler. Como até hoje lá em Jerusalém ainda existem esses ramos de pregação da palavra de Deus nas sinagogas, nos templos, etc. Mas hoje não, você tem aí na sua casa a Bíblia, você tem na sua casa, você tem no seu celular, você tem na internet, mas eu lhe pergunto, quantas vezes você lê a Bíblia? E além de ler, quantas vezes você obedece o que está escrito na Bíblia? Quantas vezes? Eu lhe pergunto. O que adianta você ter a Bíblia e não ler? E o que adianta você ler e não obedecer o que está escrito? É uma contradição, né? E hoje nós estaremos dando início aqui à palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 1, que fala sobre a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. É esse o título. E diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã um segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Meu Deus, que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da sua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, e que possamos aprender mais do Senhor, meu Deus, que possa ser usado pelo teu Santo Espírito, não só hoje, mas sempre, em nome de Senhor Jesus. Amém. Estamos em um dos livros, além de Gênesis, tem Apocalipse, principalmente quando se fala sobre a criação e as coisas que acontecerão nos últimos dias, reveladas lá no livro de Apocalipse, e também nos Evangelhos e em outros livros fala também questões relacionadas a Apocalipse, como Daniel, não é, como as finalizações do livro dos Evangelhos e outras cartas do apóstolo Paulo. Amados irmãos, e Gênesis também é complexo pregar sobre esse livro, e quem sou eu para poder explicar e convencer todas as pessoas sobre o Deus da criação? É um ato de fé que eu acredito que tudo foi criado por Deus. Não é verdade? Poderia trazer vários livros, várias pesquisas de cientistas também que defendem essa teoria. Esse negócio de dizer que cientistas não creem em Deus, isso é ignorância, é querer forçar a barra, querer através da palavra, da intimidação, dizer que todos os cientistas são ateus. E isso é uma ignorância grotesca, né? Grandiosa. Existem cientistas que acreditam em Deus, confiam em Deus e entendem que tudo se fez e existe um Criador para tudo isso que nós vemos. E existem também pessoas que se satisfazem querendo contradizer o que a Bíblia fala. Por que a Bíblia não fala dos dinossauros?
Eu lhe pergunto, a Bíblia foi escrita, eu lhe pergunto, não, eu lhe respondo o seguinte: a Bíblia foi escrita para convencimento das pessoas crerem em Deus, e não convencimento das pessoas acreditarem em dinossauros. E o que é que tem a relação de dinossauros com a humanidade? A Bíblia em nenhum momento não diz que os dinossauros não existiram. Ela só é um livro que, um exemplo, o livro de Gênesis, que foi escrito por Moisés. Moisés deu uma ideia do Deus da criação de acordo, ele entendia e compreendeu. E foi passado para ele. Eu acredito que Deus instruiu Moisés a escrever o livro, explicando para a humanidade: olha, a humanidade e a terra foi criada desta maneira. Mas se você quer entender a questão dos dinossauros, você vai para o livro de paleontologia, de história, né? E vai se aprofundando mais sobre essas questões. Você quer uma questão científica, biologia, etc. Existem vários outros livros que também nos ensinam e compreendem-nos sobre essas questões relacionadas à criação. Mas aqui Deus não quis que Moisés escrevesse para explicar aos dinossauros, não. É para explicar às pessoas não apenas a criação, mas que existe um Criador. Aí você acha que a Bíblia está sendo escrita para quê? Para explicar o dinossauro. Olha, que foi Deus que criou ele? Não, amado, aqui é para seres humanos compreender o Criador. E não é um livro, como eu já falei várias vezes, científico. É um livro para fé, para confiança. E se você tem fé em Deus, por mais que você estude, você não vai, como eu posso dizer assim, descaracterizar, desmerecer a Bíblia Sagrada, não. Entendeu? Pois a ciência, com toda a sua sabedoria, eu já falei várias vezes e volto a dizer, ela às vezes não se complementa. Entendeu? Então a Bíblia Sagrada é para aqueles que acreditam em Deus, confiam em Deus e adquiriu-se um livro para conhecer esse Deus. Amém? Para conhecer a Deus, simplesmente. Entendeu? E diz aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Algumas pessoas, ao ler esse primeiro versículo, que existe uma grandiosidade de explicações, de texto, de ensinamentos, para se explicar esse versículo, né? E diz assim, criou os céus e a terra, Deus criou os céus e a terra. Algumas pessoas falam assim, no original está dizendo que aí fala-se de deuses, e não de um Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Elohim tem uma ideia de ser vários deuses, como eu posso dizer assim, se assemelhar com a mitologia grega, das batalhas dos deuses, etc., amados. Quando a Bíblia fala, quando Moisés escreveu e os tradutores trouxeram a ideia de Elohim, que dá uma explicação de pluralidade, desculpe, a pluralidade são os significados dos nomes. Um exemplo, como é que você conhece Deus? Jeová, Yahvé, Yah, existe Adonai, não é verdade? Existe, como eu posso dizer assim, o Elohim também. Existem vários nomes de Deus. O Senhor, Jeová Nissi, não é verdade? Tissidekenu. Então aqui o que está se dizendo é que é sobre os nomes, a pluralidade tem uma ideia de estar se falando sobre o nome que todas as nações chamam a Deus, o Senhor,
né? O libertador, o Senhor da batalha, o Senhor da guerra, o Deus da paz, o Deus do amor. Entendeu? E não uma quantidade de deuses. E o que é interessante nós percebermos é que o verbo no hebraico, bará, que quer dizer o seguinte: no princípio criou. Esse verbo está dando uma ideia de ser uma pessoa e não várias pessoas. Pois lá no original fala: no princípio Deus criou. Se fosse o contrário, se fosse vários deuses, estaria escrito como: no princípio os deuses criaram. Mas está dando uma explicação do singular, que apenas um Deus criou, né? Os céus e a terra. E quando fala dos céus e a terra, está falando aqui não o céu que nós vemos, mas o universo em toda a sua plenitude, e também a terra que nós vivemos. Quando fala os céus e a terra, fala de todas as galáxias, etc., né? E no versículo 2 diz o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Existia um planeta, mas ele ainda estava sem forma. Na criação dos céus, a terra também foi criada. A criação do universo, a terra também foi criada, mas ainda estava sem forma, estava vazia. É isso que está nos explicando a palavra do Senhor. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nos dá uma compreensão também que as águas já existiam. Não é verdade? Existiam as águas. Existia a terra sem forma e vazia, mas as águas já existiam. E você lendo a carta de Pedro, você vai ver que Pedro justifica essa ideia dizendo que tudo foi criado pelo o poder de Deus e através também da questão das águas. Não é verdade? Então disse o Senhor, versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Aí as pessoas irão questionar: como é que Deus criou a luz e depois ele cria, no versículo 16, se não estou enganado, o sol e a lua? Onde é que estava? Porque nós entendemos claramente que a luz nossa é o sol e a lua que nos traz, que nos dá. Mas, amado, prestem bem atenção. O sol e a lua, as estrelas que nós vemos, é somente um simples... o que significa isso? É um pouquinho da glória do Senhor. Não existe, como o meu genro leu aqui, falando sobre o Salmo 139, não existe trevas onde Deus está, amados. Entendeu? E se você for estudar ciências sobre a criação, etc., você vai entender que mesmo na não existência do sol e da lua, existem luzes também. Entendeu? Por isso que a Bíblia está dizendo aqui: e disse Deus, haja luz e houve luz. Não quer dizer que luz só passou a existir através do sol e da lua, não. É só nós estudarmos um pouco mais que iremos compreender essas coisas. Mas como aqui não estou dando aula de ciências, vamos mais à frente. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Entendeu? As trevas nada mais é que a ausência de Deus. Nada mais é o local onde, um exemplo possível, vamos dizer assim, onde o Senhor não se fez presente, as trevas dominou. Um exemplo, é uma questão, né? Mas a Bíblia fala claramente: viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas, o que nós enxergamos hoje. As trevas têm uma ideia de noite e a luz tem uma ideia de dia. É isso que nós temos que compreender, não é verdade? Para nós existe trevas, mas para Deus existe? Não existe, amado. Pois como foi lido lá, vou pegar aqui outra Bíblia para reforçar o que eu estou falando, aqui no livro de Salmo, capítulo 39,
meu genro leu há poucos instantes, 139, não é? Foi lido o quê? No versículo 12. Versículo 11 diz assim: mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Não é verdade? Quando a Bíblia nos traz a ideia que houve separação entre a luz e as trevas, é uma ideia que Moisés entendia. Sem o sol, sem a luz, existe trevas, mas para Deus não há trevas, amados. Nem no lugar mais escuro, mais obscuro, mais distante de luz que existe, como aqui se fala no princípio, versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. As trevas é o que nós vemos, mas não o que Deus vê. Não existe trevas para Deus, não existe escuridão para o Senhor, pois Ele é a luz. Amém? Versículo 5 fala: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Olha a explicação aqui. Para Deus, tanto dia quanto noite não faz diferença, pois a presença dele ilumina qualquer lugar. É tanto que lá em Apocalipse fala que lá no céu não haverá sol, não haverá lua, amados, pois a glória do Senhor iluminará todo lugar. Entendeu? Mas aqui a explicação é para o ser humano. O dia para o homem, a noite para o homem. O dia, luz, noite, trevas é o que nós entendemos, mas não para Deus. Nem tampouco a questão de tempo. Ah, pastor, existe uma explicação que diz que os dias que Deus criou os céus e a terra não são dias igualmente aos nossos, são milhões de anos que foi evoluindo e tal, através da explosão. Amado, era bem fácil. A luta numa guerra, vamos dizer assim, acirrada para construir a graça da casa que nós moramos. E já pensou se a explosão, igualmente aconteceu o Big Bang, e a Terra foi criada e tal, formada. Já pensou se é assim, vamos explodir a casa, que aí a casa vai ficar pronta. Não é? Se o Big Bang explica tudo, é só explodir que as coisas acontecem, aparecem. Então o que é que vai ser feito? Faz o quê? Explode e cria a Terra, então explode e cria-se uma casa, pega os materiais, bota tudo no canto e ali. Não é bem assim que as coisas acontecem, né? E é fato que é possível que os dias aqui citados em Gênesis não sejam os dias igualmente ao nosso, para aqueles que acreditam. Mas Moisés e a Bíblia não está especificando, amado, se o dia é semelhante ao nosso, se é semelhante ao dia do Senhor, como está escrito também no Salmo 90, que 1000 anos para o Senhor é como um dia, ou como o tempo que passou. Entendeu? A questão de tempo é o que interessa a mim, mas não a Deus. Ou você acha que o Deus de Israel, de lá de Gênesis, é diferente do Deus de hoje? Para Deus, tanto faz, o tempo que passou, passou. Isso significa e tem expressão na minha vida. Eu envelheço com os dias que passam, mas Deus não. Haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Sabemos disso que existem águas salgadas, águas doces e etc. Não é? Fez, pois, Deus o firmamento e separou. E chamou Deus ao firmamento céus. E houve tarde e manhã o segundo dia. Amados irmãos e irmãs, eu estava conversando ontem com um amigo, Lucas, e com meu genro Odailson, sobre essa questão. Você já viu alguma fábrica de água? Existem fábricas de água na sua cidade? Você sabe como a água chega à sua casa, na sua torneira e tal, você sabe, né? Agora, aonde se fabrica esta água, você sabe? Não.
Por quê? Porque não existe fábricas de água. A única pessoa que nos dá água é Deus. E ela vem, né, através da chuva, etc. Entendeu? Não existe outra maneira. Então, o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor, quando fala no livro de Gênesis, que o Senhor abriu as comportas dos céus e caiu uma chuva torrencial que durou 40 dias e 40 noites. Muitas pessoas não acreditam no dilúvio, mas elas acreditam que uns 10 minutos de chuva em cidades grandes tem alagado muitos lugares. Não é? Tem invadido casas, tem destruído vários lugares. Pouca chuva, poucos minutos, não é horas de chuva. Imagine 40 dias e 40 noites chovendo sem parar. Entendeu? Então, eis a questão. É uma questão de nós termos que analisar constantemente. Chamou Deus ao firmamento dos céus e houve tarde e manhã o segundo dia. Versículo 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Aqui quando fala apareça a porção seca e não as porções secas, está dando uma ideia de um continente e não vários continentes, como nós temos hoje. Não é verdade? E se você for estudar também geografia, você vai entender que antigamente, praticamente, a Terra era um continente só. Mas chamado, se não me engano, Pangeia, mas houve também os terremotos, né, as placas tectônicas, etc. Esse é um assunto aprofundado que nós não teremos tempo de falar agora. E aí houve a separação dos continentes. Se você analisar a questões, um exemplo, se você for olhar o mapa mundi no Atlas, você vai ver que o Brasil praticamente tem a mesma forma que se encaixa como um quebra-cabeça na África do Sul. Na verdade, como se ali fosse cortado, afastado, separado o Brasil da África do Sul, etc. Né? Mas isso é algo que só com profundidade nós podemos analisar e ter uma ideia mais clara sobre essa questão. Então, apareceu num só lugar a porção seca, e assim se fez. Versículo 10. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. Quando nós vamos analisar a questão de viu Deus que isso era bom, amado, é porque Deus fez tudo bom. Deus não fez nada ruim para o ser humano, nem para a humanidade. Deus teve o cuidado, o carinho especial. Se você for analisar a nossa constelação, o planeta Terra está rodeado de vários outros planetas. Mas somente a Terra é um planeta habitável. E se você for estudar também, o corpo humano ele é composto de células e um material genético que tem muito a ver com o pó da Terra. Aí eu me pergunto, por que nosso material genético não tem a ver com o pó da Lua? Não tem a ver com o pó do Sol, né? De Saturno, de Marte? Por que o nosso composto genético só tem a ver com a Terra? Se tudo aconteceu de forma natural e simples, por que os outros planetas não conseguem adequar-se à composição da Terra e lá o ser humano não consegue viver? Só este aqui. E existem planetas bem maiores do que o nosso. Entendeu? Eis a questão, amado. Nós temos que analisar as coisas não somente desmerecendo aquilo que merece ser respeitado. É óbvio que nós temos que respeitar a ciência, mas nós não podemos de maneira nenhuma desrespeitar a palavra de Deus, que nos deu explicações
e tem nos dado muito antes da ciência, amado. A ciência veio para nos ajudar, mas essa questão de querer colocar a ciência e brigar com a Bíblia, não. Você crê na ciência, que Deus te abençoe, você acredita na ciência, eu acredito também na ciência, mas eu creio primordialmente em Deus. E não vai ser nenhum cientista que vai tirar isso de mim, essa confiança e esta determinação. Versículo 11. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Né? Nós podemos entender que no princípio Deus criou os céus e a terra. Depois Deus separou as águas e fez com que a porção seca viesse a existir. Sem água não há vida, gente. Já parou para analisar isso? Vai viver no deserto sem água. A terra não subsiste sem água, amados. E aonde há água, há vida. Possa ser que você não consiga enxergar, mas é a vida. Os peixes, para poder viverem, precisa que na água tenha vida, tenha oxigênio. Né? Além disso, tem bactérias, tem microscópicas e tal, que é necessário para a existência da vida humana. E aqui nós estamos vendo, no versículo 11, disse: produz a terra relva. Se há água, há possibilidade da terra produzir. Ainda mais que no início houve o quê? A luz do sol. Sem água e sem a luz solar, como o ser humano poderá sobreviver? Eu tenho observado que aqui na cidade é um lugar bastante quente. Aqui o local geograficamente é uma caatinga. E aí as pessoas sempre falam assim: vixe, que calor, que o sol tá quente demais. Aí eu falo assim: se esfriar, a gente morre. Né? É necessário, a luz do sol é que nos dá vida. A luz do sol, a água, é necessário para a sobrevivência. Se a terra, a luz solar e a água, amado, existe vida. Entendeu? E é isso que a Bíblia fala no versículo 11. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Aqui nós estamos vendo a essência, a excelência de Deus explicar direitinho: olha, cada fruto vai ser dado conforme a sua espécie. Em outras palavras, gente, pessoas ruins não produzem pessoas boas. Árvores ruins não produzem frutos bons. Se você quer frutificar, se você quer produzir algo para a humanidade, produza de maneira agradável, de maneira boa. Entendeu? Tenha um comportamento necessário e transformador através da palavra de Deus. Você pode analisar que a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e Deus deu forma e vida à terra. E Deus, ele pode e quer dar forma e vida a você, que talvez está aí vivendo completamente dissoluto, contrário à vontade de Deus, está com a vida completamente destruída, fracassada, não tem mais o que fazer, porta onde bater, olha, não sabe mais a quem buscar, quem clamar. Se ajoelhe e clame a Deus. Se ajoelhe e clame ao Senhor, busque ao Senhor, glorifique a Ele, exalte a Ele. Dê uma oportunidade do Deus que criou os céus e a terra que era sem forma e vazia, entrar na sua vida e lhe dar forma. Ele dá uma vida agradável, uma vida abençoada, uma vida alegre, uma vida feliz.
Dê oportunidade para que Deus transforme você. O Senhor transformou um planeta que era vazio, amado, que era sem forma. Ele pode transformar você também. Permita que isso aconteça. Amém? Versículo 13. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Eu lhe pergunto, essa questão do sol, da lua, do relógio, é para quê? Para Deus se orientar? Não, amado, é para nós. Entendeu? A questão de anos, dias, meses, semanas, décadas, séculos. Isso tem a ver com o quê? Como eu falei inicialmente, o Deus que criou os céus e a terra é o mesmo Deus que está aqui hoje, conosco. E quer criar em você uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida transformada, uma vida, olha, completamente diferente que nós estamos vivenciando, amado. Eu já falei e torno a repetir, esse negócio de casamento destruído, família destruída, só fracasso, só derrotas. São filhos se enveredando no vício das drogas, no tráfico, no roubo, nos homicídios. São famílias destruídas constantemente, só coisas ruins acontecendo. Isso é falta de Deus. As trevas prevalecem quando Deus não se faz presente. Mas se Deus se fizer presente na sua casa, na sua vida e na sua família, irá mudar. Tudo irá mudar, entendeu? Então dê uma oportunidade para Deus. Onde havia trevas, Deus disse o quê? Haja luz. E Deus, Ele é essa luz que quer invadir a sua casa, quer iluminar você, quer tirar o mal que assola a sua casa e a sua família. Amém? Então, o sol e a lua é para simplesmente, é óbvio que nos ajuda na nossa vivência, sobrevivência aqui na terra. Sem a luz do sol e sem a água, é óbvio que já estaríamos mortos. O que você comeu hoje foi o quê? Foi feijão, foi arroz, foi o quê? E como é que isso aí chega à sua casa? As plantações precisam da luz do sol. E nós, para termos saúde, também precisamos. A água também para poder alimentar as plantações, a agricultura. É tudo necessário, amados. Entendeu? Então essa é a questão. O versículo 15 fala: e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Entendeu? Então, amados, um exemplo, os outros planetas que nós conhecemos, sabemos muito bem que alguns estão mais próximos do Sol, outros mais distantes do Sol, e nós, o único planeta que está numa distância adequada para que haja vida é a Terra. E tem todo o ecossistema, na verdade, tudo feito de maneira bem perfeita para que exista vida em nosso planeta. E eu lhe pergunto, isso é obra do acaso? O acaso é o criador de tudo? É óbvio que não. É Deus. É Deus, amados. Amém? Versículo 18. Para governar o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. O Senhor, Ele é maravilhoso, amado. O Senhor nosso Deus, Ele fez coisas grandiosas, majestosas. E eu sei muito bem que onde Ele está, Ele opera milagres, Ele faz maravilhas, e eu acredito muito
que o milagre de Deus criou tudo que nós vemos e que às vezes nem sequer agradecemos, né? Houve tarde de manhã, um quarto dia. Isso também Deus, povoe-se as águas de enxame de seres viventes, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus, né? Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. A bondade, a graça, a misericórdia, o poder do Senhor sempre se fez presente e se faz presente em nós. Mas existe uma questão, o problema do mal. As pessoas sempre perguntam, se Deus é bom, por que permite que isso aconteça? Por que existe a miséria? Por que existe a fome? Porque poucos têm muitos e muitos não têm quase nada. Amados, isso é um problema muito mais social do que um problema divino. Entendeu? Se poucas pessoas têm muito, existe uma injustiça na humanidade e não é culpa de Deus. As pessoas são assim. As pessoas, quanto mais têm, mais querem ter. E muitas pessoas que não têm personalidade, característica com a criação divina, pois ao criar o ser humano, Deus disse que criou o homem, viu que isso era bom. Deus criou o homem, imagem e semelhança dele, para que nós venhamos nos preocupar em ajudar um ao outro. Entendeu? Mas eu lhe pergunto, a quantidade de pessoas no mundo são pessoas que têm um bom coração, têm o desejo de ajudar o outro, ou só pensam em si? Então, a maioria das coisas ruins que acontecem na Terra não é culpa de Deus, não, é culpa nossa. São nossas atitudes, aquilo que nós fazemos é que tem piorado a situação da humanidade. Entendeu? Se a pessoa mata a outro, a culpa é de Deus, é? Se a pessoa rouba ao outro, um exemplo, tirando aqui, não querendo apontar ninguém, mas se existem pessoas que são colocadas perante a sociedade para liderar a sociedade, para fazer uma boa distribuição de renda, e eles pegam essa renda e roubam da sociedade, a culpa é de Deus? Não, aquilo que serviria para a educação, para a saúde, para a sustentabilidade, para, olha, a segurança de todos, para a boa vivência, para existir mais empregos, as pessoas pegam e roubam para si. A culpa é de Deus? Não é. Entendeu? Ah, mas por que cai um barranco? Acontece de pessoas morarem nos morros, e os barrancos moram nos morros. Por que, amados? A maioria dos líderes nossos pegam o dinheiro que deveria construir casas e lares para os mais necessitados e embolsam. Entendeu? Se as pessoas tivessem condições, você acha que elas iriam morar no morro? Em despenhadeiros? Aí quando vem a chuva, essas tragédias acontecem, amado, todo barranco que não tem, como eu posso dizer assim, um trabalho de encostas, etc., é óbvio que irá deslizar. Você acha que eu iria construir uma casa de construir num lugar plano? É óbvio que não. Mas você olha para a sociedade, poucos têm os seus carrões de luxo, vai comer pudim na França. Aí paga, desculpe, a minha esposa sempre fala sobre isso. Aí come lá um prato que eu não sei nem expressar o nome, que tem uma folhinha verde, e um negócio lá que eu não sei nem o que é, e quando vai pagar é 100 reais não, gente. É 1.000, 2.000, 3.000. Entendeu?
Eu vi um professor falar comigo que um certo dia foi comer um salgado em um restaurante. E chegou lá, só o salgado que ele comeu com um copo com suco foi 600 e poucos reais. Aí eu lhe pergunto, você pagaria 600 e poucos reais num salgado e um copo com suco? Amado, isso aqui a gente gasta R$2 e ainda reclamando que tá caro. Entendeu? Então, existem pessoas que... eu lhe pergunto, será que o dinheiro que essa pessoa recebe para poder pagar isso é justo? Enquanto tem alguém passando fome, catando comida no lixo, tem uma pessoa que paga 600 reais num salgado e não tá nem aí, ó. Entendeu? Se eu tivesse 600 reais, eu fazeria o que agora? Comprava bloco, cimento. Mas não, tem gente que dá isso em um salgado. Tá entendendo? Então o problema do mal não está em Deus, não. Está na humanidade. A humanidade que é má. O ser humano que é mau. É perverso. A fome na África. Eu já falei, né? Quantos países aí, amado, que gasta dinheiro jogando comida fora? E não olha para a África, não olha para o Nordeste aqui, onde tem pessoas que morrem de fome também. E também de sede. Quantas pessoas fazem isso? E Deus é mau? Não, Deus, mal é o ser humano. Mal são as pessoas que agem dessa maneira. Então nós precisamos muito clamar a Deus, buscar a Deus para que a corrupção, as injustiças deixem de existir. Pois Deus, quando criou os céus e a terra, Ele criou tudo bom, amado, tudo do bom e do melhor, para mim, para você e para todos. Ele não criou o ser humano para ser perverso. E nem se deixar de se compadecer com o outro. Entendeu? Então é necessário nós termos em mente essa compreensão. Entendeu? O versículo 21 fala assim: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies. E todas as aves segundo as suas espécies, viu Deus que isto era bom. Entendeu? Estamos vendo aqui a povoação da terra através das águas. Porque é necessário, amado, a luz do sol e água para a sobrevivência da humanidade. Entendeu? E Deus abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. E houve tarde e manhã o quinto dia. Entendeu? Amados, eu estarei encerrando por aqui. Na terça-feira nós estaremos retornando com mais a palavra de Deus, no culto de oração, e eu peço a vocês que estejam atentos às nossas lives. Estamos tendo uma flexibilidade aqui na cidade das igrejas, mas eu estarei me reunindo com os irmãos da Igreja Batista Betel a partir de quarta-feira, com a diretoria e com os líderes, para discutirmos a questão da abertura da nossa igreja aqui na cidade de Santa Inês. Eu peço compreensão a todos vocês e que Deus esteja nos abençoando, e que oremos ao Senhor para que essa pandemia passe logo e que essa mortandade que vem acontecendo no nosso país acabe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Minha esposa vai estar agora com os recadinhos e com a oração, depois eu retorno com a bênção apostólica. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tremendo, maravilhoso. E nessa noite temos os amados irmãos e amigos aí que estão na nossa live, que Deus abençoe você. A paz do Senhor, irmã Ana Lúcia, Deus te abençoe, irmã Ana Souza, Maicon Lima, Deus abençoe tua vida. Tem também a nossa querida Marilice Souza. Querida, eu tenho certeza que Deus vai estar restituindo tudo que você perdeu, amada. Deus é contigo. Não fique desanimada não, crê em Deus, busque ao Senhor, que Ele vai estar restaurando a tua vida no nome de Jesus Cristo. E que bom que você está conosco assistindo essa live, essa palavra que vai ao seu coração.
Deus é contigo, vamos estar orando sim por sua vida. E Deus vai estar abençoando poderosamente você no nome de Jesus Cristo, viu? Anime-se, esforça e tenha bom ânimo. Deus é contigo, amada, no nome de Jesus Cristo, tá? Sei que as coisas que acontecem são difíceis devido à nossa rebeldia, né? Mas eu sei que Deus, Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Quando a gente se arrepende de tudo e volta aos braços do Pai, Ele está de braços abertos. Eu tenho certeza que Ele está te abraçando, está confortando você e vai estar te abençoando no nome de Jesus. Viu, querida? Fique em paz, Deus é contigo. Vou estar orando daqui a pouquinho. Cláudia Santana e o pessoal da Nova Santenês, ó, Deus abençoe, viu? Deus te abençoe, a ti, as tuas filhas, a tua casa. Irmã Lúcia Cruzado, Pai do Senhor, Nilda Barreto, né, a professora Nilda, Deus abençoe a ti, teu filho Guilherme, teu esposo, a tua casa, minha amada, em nome de Jesus. A irmã Romilda Silva, Deus abençoe a tia Juliene, o seu Júlia, Mira, né, seu filho, Deus abençoe a Judson, Deus abençoe a todos vocês. O irmão Eudilson Santos, Deus abençoe. A minha amiga e colega de trabalho, Rosa Ribeiro, Deus abençoe, querida, a tua casa, a tua vida, no nome de Jesus Cristo. A minha vizinha, a nossa vizinha Marlene Mendes, Deus abençoe também. A irmã Doraci Queiroz, que é da Igreja Assembleia de Deus, Deus abençoe, minha amada. Em nome de Jesus Cristo. O irmão Jonas Souza, em Santa Catarina, Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, meu irmão. A irmã Rosa Andrade, Deus abençoe, viu, amada? No nome de Jesus Cristo. Tem também a irmã Marta, Isaura, Malu, Ângelo, Deus abençoe, irmã Isaura e Marta. Para Iracema, Deus abençoe vocês também. A irmã Fátima Santos, né, Fatinha aqui da Antônio Rio dos Reis, Deus abençoe. A nossa irmã em Cristo, da Deus e Amor, Deus abençoe, minha irmã, a tua e a tua casa. O irmão Alírio de Jesus, né, que Deus abençoe. Miriam Moreira, que Deus abençoe também, em nome de Jesus Cristo. A irmã Gil Reis, que é da Igreja Monte Calvário, Deus abençoe. A minha prima Dejanira Santos, Deus abençoe também. Isana Cerqueira, saudade de você, minha amada, você é a nossa irmã. Sentimos muita falta da irmã Isana, que está aí no Paraná, mas ela também está lá na igreja, está buscando ao Senhor. Que Deus abençoe a irmã Isana, toda a sua família, no nome de Jesus Cristo, né? A irmã Guiana está aqui, você está aí, mas todas as duas estão buscando ao Senhor. Louvado a Deus, né? Louvado seja Deus por nossa vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. A irmã Charlene também, Araújo, a cunhada aqui do meu esposo. Aí, que Deus abençoe. Charlene, Jennifer, Deus abençoe a vida de vocês. A minha sogra aí em Salvador, Dona Luzia. A todos os meus cunhados em São Paulo, aí em Salvador. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor? E se você puder, ore também comigo, no nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Louvado seja, exaltado seja o teu santo nome, meu Deus. A ti toda a honra, toda a glória, a ti toda a exaltação, a ti todo o louvor, meu Deus. Ao Senhor que é digno, só o Senhor é digno de honra, de glória, de todo louvor. Deus, encha-nos, ó Deus, com a tua presença, encha-nos com o teu Espírito Santo, fortalece os fracos, ó Deus, em nome de Jesus, levanta os caídos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, vai ao encontro de Marilice Souza nesta hora, Senhor. Tu sabes o que ela precisa, do que ela está necessitando, o que ela tem passado. Mas o Senhor é a solução, ó Deus, para os nossos problemas. O Senhor, meu Pai, dá vida. E quando o Senhor dá vida em abundância. Que ela possa, Jesus, se firmar em Ti. Está buscando no Senhor a solução em nome de Jesus. Cuida da tua serva, meu Pai. Eu não a conheço, mas o Senhor conhece muito bem, meu Pai. E eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor está abençoando, que o Senhor vai estar manifestando a sua graça em prol de Marilice, em nome de Jesus. Ó Deus, toma todas as pessoas aqui, meu Pai, que estão nos acompanhando, meu Deus. Abençoa suas famílias, dando paz. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, restaurando os casamentos, abençoando os seus filhos, abençoando os seus projetos. Ó Deus, em tempo, meu Pai, dessa doença maldita, quantas pessoas estão desesperadas, ó Deus, com medo, outras perdendo o seu emprego, outras não têm o que comer. Mas Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa agir, ó Deus. É o Senhor que faz milagre. E eu sei, nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Então, meu Deus, por amor do teu santo nome, Jesus Cristo, vá ao encontro dessas pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus provedor. Ó Deus, não deixe que elas venham sucumbir, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que elas possam, meu Pai, render seus pés do Senhor, buscar ao Senhor, meu Pai, enquanto o Senhor
Como diz a tua palavra, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ó Deus, vai abençoando, vai dando saúde, meu Deus, essas pessoas. Meu Deus, vai restaurando, meu Deus, a fé. Vai levantando, vai animando, vai encorajando, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa, meu Pai, essas pessoas, meu Deus, aqui em Santa Inês, na nossa cidade, vai tomando cada um nas tuas mãos, as famílias, meu Deus, os moradores dessa cidade, meu Deus, as autoridades, meu Deus, constituídas, meu Deus, os seus servos, pastores, a sua família, meu Deus, as igrejas, meu Pai, abençoa a nossa igreja Batista Betel, toma os teus cuidados, todos os seus membros, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, toma Jesus, as pessoas, meu Deus, do mundo, Senhor, o mundo, meu Pai, está desesperado, mas que eles possam, meu Pai, saber que o Senhor, Deus é que tem a solução para tudo, meu Pai. E repreende todo o mal, Jesus. No nome de Jesus Cristo, nos dá vida, Senhor. Meu Deus, nos dá uma semana na Tua presença, Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça, meu Deus, com que todas as pessoas possam render-se a Ti e saber que do Senhor vem a nossa vitória. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Glória a Deus. E agora a bênção apostólica com o pastor Elias. Que o grande amor de Deus, Que assim seja. a graça do Senhor Jesus Que assim e seja. a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Você pode dizer? Amém. Glória a Deus, pode Glória dizer. a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amados irmãos, entenda que do nada Deus criou tudo. Na verdade, onde nada existia, Deus criou. E se é que é possível nada existir, pois o nosso Deus, ele é o Deus da criação. E somente Ele pode e tem esse poder, essa capacidade. Nenhuma outra pessoa tem a capacidade de criar algo daquilo que não existe. Mas Deus tem. E Deus, ele pode criar uma vida nova, uma vida abençoada, uma vida familiar, honrada para você, para todos os seus familiares. O Senhor pode dar paz onde só existe guerra. Entendeu? Então creia no poder do Senhor, creia nos milagres do Altíssimo, porque o Senhor nosso Deus, ele é o Deus Criador. E diz a palavra, se você for ler o capítulo 1 de Gênesis, terça-feira é possível que nós encerremos o capítulo 1, você vai ver que nesse capítulo 1, Deus vai dizer que tudo que ele fez foi bom 7 vezes. Então Deus, ele tem o poder, amado, e a possibilidade, a capacidade de fazer o impossível tornar-se possível. Terça-feira estaremos de volta. Dei um abraço à minha esposa, a Evelyn, minha filha, meu genro Rodailson, que sempre estão nos ajudando nessas lives. E a você que está aí sempre conosco, que Deus esteja abençoando poderosamente. Creia nessa palavra, que o Senhor já está abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, os seus passos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até terça-feira. Fique com Deus. Tchau.